Ah, então Aparece sim. bacana. Show Então, de beleza, já bola. temos 40 pessoas aí online, 40 corajosos aí na sexta-noite. Vamos começar, né? Vamos começar, tá na hora. Vamos lá, eu separei algumas dúvidas aqui que o pessoal mandou já ali no Instagram. Eu coloquei lá Sim, uma caixinha perguntando o que que vocês gostariam de saber, né, para o concurso da Câmara. Então, o pessoal colocou lá algumas dúvidas. Eu vou ler algumas e eu respondo, outras o Luiz responde. E quem quiser já pode ir perguntando também pelo chat, tá, pessoal? Que a gente vai fazer aí uma live bem interativa para responder as dúvidas de vocês. legal. André, É, é até bom a hum, gente priorizar, claro, a gente fez a pergunta no Stories, o pessoal mandar perguntas para a gente, mas vamos priorizar quem está aqui agora, né? Quem está assistindo e claro. tem dúvida, coloca a dúvida, a gente dá prioridade para responder a dúvida de quem está aqui e, tendo tempo, a gente vai respondendo aquela de quem perguntou lá no perfil. Perfeito, perfeito. Uma coisa assim que eu acho que é bem interessante, provavelmente é dúvida de quem está aí, né? Quais são os cargos, quais são os requisitos para os cargos e quais são as matérias que são cobradas nesses cargos? Vamos começar. O primeiro cargo, óbvio, que é o nosso, né, Luiz? Sim, Mudou de nome, verdade. Fomos agora somos promovidos. para trabalhar mais. É, Além de trabalhar com processo legislativo, vamos trabalhar com gestão. Eu já trabalho com gestão há muito tempo, você também, né? Inclusive, verdade. hoje eu terminei um curso sobre liderança que o Cefol ofereceu, um curso muito bom, um curso bem interessante para FC4 e superiores, né? Aham. Então, um curso bem interessante já para a gente também trabalhar com a gestão. Mas vamos lá, processo legislativo, analista em processo legislativo e gestão é o novo nome do cargo, inclusive mudou depois do concurso de 2023. Quem fez o concurso de 2023 ainda pegou o analista de técnica legislativa. Correto. Esse cargo, a gente diz que é o cargo, na carreira de analista, o cargo genérico para a Câmara dos Deputados, que tem lotação basicamente em qualquer área da Câmara. Aceita qualquer nível superior, então qualquer formação em nível superior serve como requisito para esse cargo. E é um cargo que a gente pode dizer assim, um cargo coringa, né, Luiz? Ah, Você está lá, exatamente. você tá lá há 23 anos? Nesse cargo, né, na Câmara 31. Nesse cargo há 23 anos aí, tá vendo? Nossos ídolos. Poxa, tem tempo, né? Em 2002 eu assumi como analista em processo legislativo, mas eu já estava desde 94, então são 31 anos de Câmara já. 31 anos de Câmara. Eu tenho metade disso, fiz 14 anos. Ou 14, ó. Isso, 14 anos. Eu entrei em 2000. Não, 11 anos. Eita, tô confundindo. Tenho 11 anos, tenho nem metade disso ainda, ó, na carreira. Mas vamos Legal. lá, o que que a gente pode falar desse cargo para o pessoal? Eu acho que assim, é o cargo mais interessante em termos atrativos de salário. Porém, é um cargo que provavelmente, nesse primeiro momento, não vai ter uma quantidade de vagas tão expressiva, né, Luiz? Porque as vagas foram, em parte, preenchidas no concurso de 2023, mas como todos os concurseiros estão aí devem estar sabendo, eles não conseguiram preencher todas as vagas. E de lá para cá, claro, também aposentadorias ou exonerações ou algum motivo qualquer que o cargo tenha ficado vago. Então, a gente tem uma previsão aí de poucas vagas para analista legislativo na área de processo legislativo. Eu diria assim que ao longo dos 4 anos é possível que chamem quantos, Luiz? Eu chutaria aí uns 100, 150 analistas. André, eu acredito, deixa eu só dar uma olhada aqui num dado, eu acredito que mais, né? Se a gente olhar, a expectativa da Câmara para o concurso de 2023 era deixar no cadastro reserva 250 pessoas. Eram 33 vagas, mas poderiam ficar até 250 aprovados para serem nomeados ao longo dos 4 anos. Só ficaram 77 aprovados. A Câmara nomeou todo mundo rapidamente. E o que a gente tem hoje? Se a gente pegar os dados, né, de agosto que a Câmara divulga, a gente já tem 58 vagas para analista de processo legislativo. Então já é um número legal, ó, 58 já estão vagos. E a gente tem uma projeção de aposentadorias que até 2030, uma previsão de 128 analistas em processo legislativo que vão adquirir o direito de aposentadoria. Só agora em 2025, dia 31 de dezembro, 57 analistas de processo legislativo adquirem o direito à aposentadoria. Irão se aposentar ou não, a gente não sabe.
a maioria se aposenta. E aí vai tendo 2026, 15, 2027, 11. Então, até 2030, 128 servidores deste cargo vão ter direito à aposentadoria. Então, é isso que você falou aí, em torno de 150, pensando em 4 anos, 150 é uma boa expectativa. Além das vagas que estão, a gente poderia chegar aí em 150, 200 nomeações, né? Acho que é bem razoável a gente pensar nisso. Sim, sim. Pessoal, é de se pensar, né? Com esse salário inicial aí de 29 mil, vocês têm que encarar isso aí com muito afinco, né? 200 vagas aí, se a gente pensar, é muita coisa, dá para fazer aí uma boa brincadeira. O que mais desse Verdade. cargo? O Hã? que mais você gostaria de falar desse cargo? Mais alguma coisa? Olha, esse carro, para mim, assim, talvez pelo meu perfil, né, é o melhor cargo da Câmara. Por quê? Porque você pode trabalhar tanto na área legislativa quanto na área administrativa em qualquer setor da Câmara. Então você pode percorrer todos os setores da casa. E isso é muito interessante porque você não, por exemplo, algumas carreiras você pode encontrar problemas porque você tem uma lotação exclusiva num determinado órgão. Por exemplo, consultor é uma carreira maravilhosa, são, né, estão lá no topo, já entra com FC3, mas você entra num núcleo que você vai trabalhar com 5, 6 pessoas daquele núcleo e você não tem opção de mudar de lugar. Você está vinculado ali. Então, se você pegou uma boa equipe de trabalho, ótimo, maravilhoso. Mas já tenho, né, alguns consultores já falaram isso. Hoje, inclusive, uma colega comentou que uma consultora bastante competente, gente finíssima, ela se aposentou um pouco chateada porque quando houve uma mudança, novos consultores entraram, o clima organizacional lá no segmento dela não ficou legal. Então, ou seja, ela não tinha opção de mudar de setor, né? Então, ela, como Uhum. ela já tinha tempo, ela preferiu se aposentar. Então, esse cargo ele é coringa, ele é um cargo genérico no bom sentido, porque você transita pela casa inteira como analista legislativo. Então, isso é bem bacana. Excelente. Eu confesso até que eu tive vontade uma época de fazer para consultor. Cheguei a estudar bastante quando eu já tinha passado para analista, estudei bastante, me preparei na área de constitucional, que era a minha área, né? E contando um pouquinho também aqui da minha história, cheguei a estudar 8, 10 horas por dia quando eu podia. Mas uma semana, na semana da prova, especificamente na semana da prova, eu adoeci, fiquei ruim pra caramba. Fui fazer aquela prova assim, mas mal pra caramba. Mesmo assim, fui com todas as garras e todas as forças que eu tinha. Já tinha passado para analista, né? Já estava ali na expectativa de ser chamado, bem próximo. E me dei mal, reprovei não, mas fui muito mal em português, matéria que eu sempre ia muito bem. E eu pensei que às vezes não é para ser, né? Às vezes não é aquele momento, a gente às vezes tem que confiar também no divino, para quem tem as crenças, eu acredito muito que às vezes Deus nos coloca nos caminhos que ele sabe que são melhores para a gente. E depois que eu entrei, já saíram 2 ou 3 concursos de consultor e eu não animei mais de fazer, porque eu sou tão feliz com essa possibilidade de trabalhar em qualquer área da Câmara. E assim, o consultor ele entra com FC3. Eu acho que estou pelo menos há uns 7 ou 8 anos com FC3 ou FC4, né? Que ainda é acima. Então, assim, e a perspectiva de ficar sem função é muito próxima de zero. Para quem trabalha direitinho, para quem, igual a gente, tem especialização ainda na parte regimental, é muito difícil de ficar sem função, né? Claro que o consultor ainda leva essa função na aposentadoria, se for o caso, né? Se ele ainda estiver no regime anterior, mas eu confesso que hoje eu não tenho nem aquela invejinha boa da consultoria, não, justamente por isso, né? Porque você vai trabalhar sempre fazendo a mesma coisa, embora seja algo muito bom no caso deles, né? Que é especialista numa área e vai fazer parecer, vai fazer projetos e vai fazer proposições naquela área. Mas a possibilidade que eu tenho hoje de transitar em diversas áreas e trabalhar, se eu quiser trabalhar como consultor hoje, elaborando proposições, eu posso, na assessoria técnica, já fui chefe de assessoria técnica, então já Uhum. fiz muito isso. Eu acho que essa liberdade realmente é muito, muito, muito boa. Então, é óbvio quem quer fazer para consultor, eu admiro, respeito e tenho muita admiração por todos eles lá, que a gente sempre trabalha junto. Mas realmente a capacidade do analista de transitar em diversas áreas é muito boa, né? É verdade, é verdade. Vou pegar uma Consultor primeira. é uma carreira nobre, mas tem gente que gosta, porque tem gente que é aquela questão, a pessoa é apaixonada por aquela área e ela quer fazer aquilo o resto da vida. Então isso é muito legal. Ótimo. Se especializou em direito penal e quer o resto da vida ficar falando sobre direito penal. É a área de consultoria. Agora tem gente que gosta de. Exato. É o meu perfil, né? Eu gosto
novos desafios, conhecer coisas novas. Então, analista em processo me dá essa mobilidade dentro da casa, então isso é bacana. Mas consultor é uma carreira sublime, né? É, Agora, vou, André, você mencionou a questão da função comissionada, é um ponto interessante, porque é um dos benefícios, né, que se tem dentro da carreira. e os E alunos hoje perguntam a muito, né? Câmara está com. A Câmara tem hoje 2.641 servidores. Anotem aí, gente, 2.641 servidores Estão, efetivos, né? estão hoje trabalhando. O quadro da Câmara total de servidores efetivos é 3.440. Então, cerca de Então, ou 800 seja, cargos vagos, né? e hoje a gente tem na Câmara 1.639 funções comissionadas. Então, ou Mais seja, da quem metade. trabalha na Câmara hoje, de 2.641 que estão hoje trabalhando, 1.639 tem função. Então, ou seja, tem 1.002 sem função e 1.639 com função. Então, ou seja, é muita função para ser distribuída. E nem todo É mundo tem interesse em ter função em ter comissionada. É o meu função. caso. Hoje, aliás, hoje não, há 12 anos, eu fiz, desde 2014, eu fiz a opção de não ter função. Então, eu estou nos últimos, praticamente, os últimos 11 anos, sem função comissionada por opção. Uhum. Eu até brinco dizendo que na Câmara a gente tem mais cacique do que índio, né, Luiz? É verdade. Às vezes tem mais chefe do que subordinado. Tem setores que tem duas pessoas, um chefe e o outro subordinado. Assim, tem muito isso na Câmara. Mas Legal. obrigado aí pelas informações, são muito boas. O Luiz é um cara que está sempre atento a essas coisas. Vamos pegar uma primeira pergunta, depois a gente comenta de outro cargo, pode ser? Porque aí a gente vai dando uma Bora, bora. dinâmica Estou até diferente. olhando aqui o que o pessoal está perguntando. Então, vamos lá. Estão lendo a gente? É, Essa é a mais fácil de responder. Estão lendo a gente? Então, Estão. então. Essa eu até pulei. Eu fui lá na Gal Mileal, que é a primeira pergunta, que fala assim: vou começar do zero. Ah, ok. Por onde começo a estudar? Responder questões, teoria, regimento, farei para técnico assistente ou analista comunicação. É óbvio que, assim, por onde começar é uma questão, às vezes, um pouco pessoal, né? Essa questão de estratégias de estudo depende muito de como você se dá melhor. Tem gente que gosta de assistir aula, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de material já resumido. Então, assim, cada um vai, claro, se identificar com uma maneira melhor de estudar. Mas, numa situação como essa, em que a gente está pré-edital, que a gente tem concurso, no teu caso, de 2007 para assistente ou comunicação, os dois são de 2007. Então você tem um edital antigo que foi FCC, né? A gente teve aí 3 concursos da Câmara com bancas distintas, FCC, FGV e CESP. Então a sua situação é um pouco difícil de pegar o que estudar especificamente. Eu recomendaria, obviamente, o português base, né? Estudaria também, se for para assistente, o regimento, por enquanto, os mesmos artigos que estão lá naquele edital antigo. Quais são os artigos lá do edital antigo, André? Eu até separei aqui para vocês. Hoje iria do artigo 1º até o artigo 38, do artigo 1º até o 38, que vai englobar disposições preliminares, o título 2 até a parte das comissões temporárias, que é o edital de 2007, e depois ele fala das sessões da Câmara, artigo 65 a 99. Então, se quiser alguém escrever aí no chat, fica à vontade. Artigo 1º ao 38 e depois artigo 65 a 99. André, você acha que esse edital vai ser mantido mesmo? Não. Então, André, o que, que eu estudo? Gente, a única base que eu tenho para me fundamentar agora é o edital anterior. Ele não vai ser mantido, provavelmente não, mas eu não sei o que incluir. Então, eu não vou te colocar para estudar outras coisas. Se você falar assim, André, eu já sei tudo. Tudo que cair do 1º ao 38 e do 65 ao 99 eu já sei. Então aí sim eu te recomendaria estudar também até do 39 até o 64, porque ali tem disposições muito importantes. Eu te recomendaria estudar das proposições, ali a partir do artigo 100 também, das proposições o capítulo inteiro, da apreciação das matérias, o título inteiro, na verdade. Esse seria o meu conselho para quem já sabe tudo até ali. Se não é o seu caso, você não sabe tudo, porque a nossa colega aqui está começando do zero. Então é estudar essas questões que estão no último edital, esses dispositivos que estão no último edital. Eu não me arriscaria a estudar outros por enquanto, a não ser, claro, que você já esteja dominando. Vamos falar um pouquinho, inclusive, do cargo de assistente também, Luiz? Passo a palavra para você, se você quiser falar um pouquinho da carreira, do cargo, à vontade, e falar também das vagas.
Tá bom. Uma coisa que o pessoal pergunta muito é assim, qual é a diferença de analista em processo legislativo para técnico legislativo, assistente legislativo e administrativo? Eu costumo dizer, na prática, a diferença é nenhuma. Na teoria, e aí quem quiser consultar depois, a resolução 8 de 2023, não basta você entrar no site da Câmara e pegar a resolução 8 de 2023, você não vai achar essa informação, ela está no anexo dessa norma, e esse anexo você só vai encontrar no Diário da Câmara do dia 21 de dezembro de 2023. Vai pegar lá o Diário da Câmara, o suplemento A, aí você vai ter os anexos. Então, nos anexos vai estar lá, por exemplo, analista em processo legislativo, atribuições, planejamento, orientação e execução de tarefas relativas ao desenvolvimento de trabalhos administrativos e legislativos. Estou resumindo aqui. Técnico, assistente administrativo, né? Que é assistente legislativo e administrativo hoje. Atribuições, atividades de nível técnico relacionadas ao planejamento, ao controle e à execução de trabalhos legislativos e administrativos. Então, ou seja, você lendo aqui, você não consegue perceber diferença. E na prática, não vai ter diferença mesmo. Ou seja, você vai estar trabalhando lá um analista ao lado de um técnico, como eu já. Ficou mudo? Inclusive, eu já ocupei os dois cargos, então, ou seja, eu já fui técnico trabalhando com analista e agora eu sou analista que trabalho junto com técnico. Não tem diferença nenhuma. Na prática, todo mundo bota a mão na massa e faz exatamente a mesma coisa. A depender, você vai ter um técnico legislativo muito mais qualificado do que um analista. Por quê? Porque a pessoa construiu ao longo da vida dela mestrado, doutorado, experiência profissional, que às vezes na prática elas falam, pô, ele é técnico, mas ele é muito mais competente. A gente na Câmara, por exemplo, a gente teve por mais de 10 anos um técnico legislativo exercendo o cargo de diretor-geral, que depois esse mesmo técnico exerceu o cargo de secretário-geral da mesa. Ou seja, isso não é à toa, não é só é porque tem competência. É uma pessoa que até hoje quem conhece fala, olha, esse profissional ele é muito competente, então ele exerce altas funções. O que eu ia falar na questão de conteúdo, né? Então o André pontuou muito bem, acho que a gente, assim, um ponto. Vai lá no edital de 2007 e veja as matérias que foi cobrado em 2007. O que vai acontecer? Eu tive um probleminha com o meu pendrive, eu perdi algumas informações que eu estava. Acabou ficando no meu arquivo do outro computador. O que a gente percebe lá no edital de 2007? Caíram algumas matérias lá de conhecimentos específicos, que eram noções da questão de arquivo, noções de administração. Então, essas noções são importantes pensar nisso. É importante que a Câmara evoluiu para uma ideia de que todos os servidores, isso está na resolução 8 de 2023, todos os servidores eles vão desempenhar funções de gestão. Então, seja técnico ou analista, vai ter essa atribuição de desempenhar a função de gestão. E no cargo para analista de processo legislativo e gestão, se a gente olhar o edital de 2023, que era o cargo de técnica legislativa, a gente vai observar lá que foram cobradas disciplinas de administração. Então, ou seja, para analista, cobrou disciplinas de administração. Para assistente, lá em 2007, cobrou noções de administração. Então, é muito provável que nesse próximo concurso se cobre também matérias de administração. Vai ficar só no nível de noções ou vai evoluir para um pouco mais? Pode evoluir para um pouco mais, na minha visão, por quê? Porque naquela época o cargo de técnico era de nível médio, né? Grau de escolaridade de ensino secundário, né? Vamos chamar assim, o ensino médio de hoje. Mas agora, para entrar na Câmara, tem que ter nível superior. Então, ou seja, tanto o analista quanto o técnico são pessoas graduadas em nível superior. Então, o edital pode puxar um pouquinho mais também para essa carreira de técnico, até porque na prática não tem muita diferença no desenvolvimento do trabalho. Eu queria aproveitar, inclusive, já marquei uma entrevista com um colega que trabalha comigo, que é técnico, para ele falar também um pouco disso, justamente para mostrar que hoje em dia os técnicos acabam fazendo as mesmas funções dos analistas. Inclusive, na minha sala, ele é técnico, tem mais uma colega lá que é técnica também, e eu tenho mais três, quatro analistas, e todos fazem basicamente as mesmas coisas. Infelizmente, o salário do técnico é menor, então você já sabe que você vai entrar
ganhando um pouquinho menos para desempenhar em geral as mesmas funções. Nada impede que você conquiste uma das funções comissionadas, né, das funções de confiança da casa para que você tenha aí o seu upgrade no salário. Mas também é muito comum, como o Luiz fez, muitos técnicos que passam primeiramente para técnico, estudam e depois passam para analista, né, Luiz? Isso aconteceu com muitos colegas lá da Câmara que depois acabaram galgando aí esse upgrade no salário, né? Porque na carreira fica igual, né? É verdade. Muitos colegas hoje têm a opção, por exemplo, eu falei que eu estou sem função por opção, mas é claro que essa minha opção decorre do Já, fato de já estar ali já próximo tá ao no. teto constitucional. Então, isso me permitiu ter opção. Agora, eu tenho colegas técnicos, a gente fez faculdade junto, por exemplo, tem alguns que fizeram faculdade comigo, né? A gente estava na Câmara, fizemos faculdade juntos. Aí eu fiz o concurso para analista, eles continuaram ocupando função comissionada. Na época, eu abri mão de função comissionada para estudar para o concurso. Eles continuaram exercendo função comissionada e não fizeram o concurso. Até hoje, eles ocupam função comissionada. Então, na prática, a gente ganha a mesma coisa, porque está todo mundo ali encostado no teto. Uhum. É isso aí. Eu vou pegar mais uma dúvida aqui, e aí a gente vai Pode. falando também. Nesse mesmo caso, até, desculpa, Luiz, a colega ela perguntou também de comunicação social. Comunicação social, acho que desde 2007 que a gente não tem concurso, né? Então a gente vai ter os mesmos problemas. Banca FCC, edital antigo. E, Luiz, o cargo de comunicação social é para qualquer nível superior, né? Eu Não, vi. não, não. Esse cargo, André, ele precisa ter a formação específica em comunicação social. Ah, é, daquela decisão do Supremo, né? Acho que foi depois do edital ainda, né? Aquela que É, precisava ser formada em jornalismo. É verdade, verdade. e aí, Bem dentro de lembrado. comunicação social, você vai Tem ter várias. Tem tem a sub-áreas lá, né? habilitação em jornalismo, a habilitação Uhum, em relações institucionais e uma outra exato. habilitação Ah, que não, agora me fugiu. tem mais. Tem TV, audiovisual e mais uma outra. Eu acho que são 5 ou 6 áreas, viu, Luiz? Dentro de jornalismo, ou seja, você fez o concurso, você tem graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo. Aí dentro da Câmara, você entrou na carreira de jornalismo da Câmara. Comunicação social na área de jornalismo. Aí você pode estar na área escrita, na área de rádio, na área de TV e na área de audiovisual. Agora tem ainda a Exato. carreira de relações públicas, ou seja, comunicação social, relações públicas ou comunicação social, divulgação institucional. Divulgação institucional, perfeito. Então, muito cuidado com essas áreas, porque hoje, inclusive, hoje não, foi ontem, escrutinando todos esses editais, eu percebi que comunicação social, diversas áreas, eles cobram uma porção maior do regimento, cobrando inclusive o título 4 e o título 6, que são títulos que não são cobrados em outras áreas de comunicação social que eu percebi, o comunicação social, audiovisual, relações públicas e divulgação institucional, ele tem um edital menor. Então dá uma olhadinha com muito cuidado para você estudar as exposições corretas, tá? Eu vou até depois divulgar lá no meu grupo do WhatsApp todos esses editais detalhados de regimento interno também para ajudar os concurseiros aí que vão fazer. Mas então fica essa dica aí para quem vai fazer comunicação social, olhar bem qual área que você vai fazer, porque tem uns que cobram mais regimento, tem outros que cobram um pouquinho menos. A diferença é gritante, assim, são muitas disposições a mais que são cobradas, pelo menos ali uns 40, 44 artigos mais ou menos são cobrados a mais em algumas áreas de comunicação social. Vou passar aqui Verdade. para uma outra dúvida do DN Adriano, que pergunta o seguinte: professor, os senhores entendem que é possível conciliar os estudos com a área de controle, TCU, CGU? Eu, particularmente, acho que não, sabe, Adriano? Eu acho que você deveria realmente focar em um deles, porque o conhecimento específico da Câmara, ele é muito específico e ele basicamente só serve para o concurso da Câmara. Então, assim, a não ser que você, por enquanto, estude só as matérias básicas, o que não é recomendável para a Câmara. Para a Câmara tem notícia de concurso, o ideal era até antes, né? Mas saiu notícia de concurso, começa a estudar regimento. Por quê? Porque o regimento é a matéria que mais derruba os candidatos. A não ser que você vá fazer para uma matéria muito específica, como, por exemplo, o TecMat, que agora é contratação e logística, não é isso, Luiz? Que mudou o nome, o antigo técnico de material e patrimônio, né? TecMat-Pat, que eles chamavam, mudou para contratação e logística. Aí pode ser que determinadas matérias são parecidas com a sua lá de TCU, de CGU, né, de controladoria, aí pode ter alguma semelhança, mas para os cargos gerais, como assistente
de processo e administração, né, administrativo e processo legislativo, legislativo e administrativo, e o analista de processo legislativo e gestão, eu não recomendaria você tentar conciliar não, porque o regimento é a matéria ali que deveria ser mais importante. Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? André, eu tenho um caso assim, bem assim, TCU, né? Quem faz concurso para o TCU, acho que são, não sei, nem lembro quantas matérias são. Talvez sejam 13 disciplinas, é um número alto de disciplinas. Então, eu sugeriria que verificasse quais são as matérias lá do TCU que já vem estudando, quais são as matérias, por exemplo, que foi cobrado para processo legislativo e gestão. Então, provavelmente, eu imagino que as matérias do TCU são muito mais amplas do que as da Câmara. Então, ele talvez teria que se aprender, seria algo novo, os regimentos. Seria a questão nova. Eu tenho um caso muito interessante de 2022, um aluno meu que passou para o Senado. O que aconteceu? Ele era um estudante do TCU, para o TCU. Inclusive, ele já havia sido aprovado no TCU e estava aguardando ser nomeado quando saiu o concurso do Senado. Então, ou seja, ele fez uma preparação muito curta para o Senado, porque ele já tinha uma larga preparação para o TCU, onde ele já estava aprovado. Ele fez para o Senado, estudou as matérias específicas, ali, o regimento do Senado, o regimento comum, aproveitou aquela bagagem que ele tinha do TCU e ele passou, foi nomeado no Senado, tomou posse como analista. Alguns meses depois, o TCU o chamou, ele saiu do Senado e foi para o TCU, porque era uma carreira que ele tinha mais afinidade. Legal, Então, acho que legal. vale a pena olhar o edital e provavelmente ele vai perceber. Como assim? Porque assim, é português, é direito constitucional, direito administrativo, inglês. Isso cai no TCU. As matérias de administração provavelmente vão estar lá no cargo do TCU. Então, os regimentos é que vão ser o grande diferencial aí. Então, a depender do quanto que já estudou para o TCU, é possível fazer Pode um ajuste aí. uma transição, né? Sim. Mas para quem está começando, acho que não dá, Não, né? para Para quem conciliar. não, para quem está começando, não. Estou considerando alguém que já vinha estudando Já TCU, sei está lá, mais estudou um ano para o avançado. TCU. Está Ah, um ano legal, legal. estudando, 2 anos, dá para fazer a transição para a Câmara. Tranquilo. Ó, a concurseira Ponto Excelência fala assim: boa noite, gostaria de dicas do que priorizar. Estudo para concurso jurídico e migrei para o concurso legislativo. Eu acho que assim, o que priorizar é o que a gente já está falando aqui há um tempinho, né? Das matérias, etc., até disposições regimentais também que a gente vai falar. Então eu vou passar para uma outra dúvida. R. Pereira, André, tem o seu carimbo até hoje do curso de 2023. Olha que eu tô com um monte de carimbo. Luiz, eu mandei fazer um carimbinho. Deixa eu contar a história rapidinho que ela é engraçada. É mesmo? Eu dava aula nas salas de aula físicas, vamos chamar assim, né, presenciais, Aham. e um dia eu tava falando assim, olha gente, isso aqui é importante, cai na prova. Aí, plec, escutei um carimbinho assim no caderno, né? E eu não consegui ver direito o que era, então eu tô lá dando minha aula e falei, ó gente, isso aqui é importante, cai na prova. Aí, plec, o carimbinho. Aí eu não aguentei, eu olhei assim, de rabinho de olho, aí no caderninho da moça tava um carimbo assim, cai na prova, uma setinha. Ela mandou fazer um carimbo, cai na prova. Você acredita nisso? Então, daquela aula, eu nunca falei tantas vezes cai na prova. Toda hora eu falo, cai na prova, ela pleque, eu cai na prova, ela pleque. Só pra ver ela dando aquela carimbadinha ali no caderno dela. E aí, no concurso passado, eu mandei fazer 100 carimbos, cai na prova, professor André Alencar, e distribuí alguns em salas de aulas presenciais pelas quais eu passei. O colega ainda tem o carimbinho, cai na prova. É uma bombinha, é uma bomba, assim, sabe? Cai na Legal. prova. Muito Legal, bacana, muito legal. bacana. Vamos ver André, mais aqui. a dica do que estudar, assim, o que eu priorizo, o que eu observei no concurso de 2023? Conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Então, independentemente do cargo, contador, médico, assistente social, técnica legislativa em processo legislativo, né? Confundi, juntei os nomes aqui, né? Técnica legislativa, que hoje é processo legislativo, conhecimentos gerais, língua portuguesa, língua inglesa, direito constitucional e regimento interno para alguns cargos que não caem em conhecimento específico, direito administrativo, raciocínio lógico matemático, informática e dados. Então, em todos os cargos de 2023, foram cobradas essas disciplinas de conhecimentos gerais. Então, eu imagino que para 2025 vai ser uma repetição disso aí. Então, essas matérias, Boa. gente, a chance de Tem que cair estudar. é 95% de chance. Então, ou seja, tem que estudar. Agora, elas são conhecimentos gerais. Aí você vai ter que ver dentro de cada área conhecimentos específicos, que é o que vale mais. Em 2023, teve conhecimentos gerais era peso 1, conhecimentos específicos era peso 1,5. 1,5.
Muito bem. E lembra que as redações, né, as discursivas, são baseadas nos conhecimentos específicos. Então, Sim, além do peso maior, a gente tem que se preocupar com ter um conhecimento também mais embasado, né, Luiz? Um conhecimento mais profundo. Por quê? Resolver questões objetivas é mais tranquilo do que você discorrer sobre um determinado tema. Para você discorrer, você tem que ter um embasamento, um fundamento mais substancial, você tem que ter se preparado um pouco mais. Então, eu recomendo que nas matérias específicas o estudo realmente seja um pouquinho maior em termos de carga, em termos de dimensão, em termos de aprofundamento. Que, inclusive, é a dúvida aqui do Vicoqueiro. Ele fala assim, ó, que exatamente. presente essa live. Ó, muito obrigado, agradecemos demais. Quase, chegou a dar 100 pessoas aí online ao mesmo tempo, hein, Luiz? Legal. Professores, em que momento vocês indicam começar a estudar para discursiva, depois de uma base razoável em regimento interno da Câmara, regimento comum e processo legislativo? Eu só recomendaria mesmo se preparar para discursiva, minha opinião, o Luiz pode também dar a opinião dele, e talvez seja diferente, mas eu recomendaria depois do edital. Porque a gente sabe que os editais podem mudar a quantidade de matérias específicas, podem mudar os conteúdos, podem mudar os pesos, podem mudar as quantidades de discursivas. No meu concurso, por exemplo, eram 2 discursivas, no último foi só uma, já teve concurso que eles podem cobrar 3. Então, eu particularmente aguardaria mais a liberação do edital para poder me preparar para a discursiva, tá bom? Minha opinião. O que Você, eu Luiz? diria sobre a questão da discursiva? O pessoal pergunta assim, PDF ou videoaula? E claro que tem Nenhum. gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Eu costumo recomendar, faça os dois, PDF e videoaula. Mas a gente está falando de um concurso de alto nível em que vai haver prova discursiva, que exige uma habilidade muito alta. Então, o que eu recomendaria? Começa a estudar por material escrito. Vai usar, e aí, no caso, os melhores materiais escritos não são livros, na minha opinião, são PDFs. Boas aulas em PDF é o melhor material. Então, ou seja, começa a estudar tendo leitura. Por quê? Porque para escrever bem precisa ler. Se você ficar, por exemplo, estudando, assistindo vídeo aula, quando você for escrever, você vai ter mais dificuldade. Então, quem estudou lendo PDF, tomando notas, fazendo o resumo das aulas que vai estudando, já vai, de certa maneira, aprendendo a redigir. E aí, como o André bem colocou, quando sair o edital que você tiver clareza de quais são as matérias específicas, aí você vai começar a redigir com mais constância temas daquelas áreas das matérias específicas. Lembrando assim, o professor Luiz é professor de regimento interno, eu também, a gente vai ter aí as preparações, né? Tanto com o Luiz, quanto comigo, quanto com outros professores, como eu costumo falar, gente, eu acho que a gente não é concorrente, ao contrário, o aluno vai encontrar o professor que ele se adapta melhor, da forma que ele acha melhor, o importante que eu acho é você passar. Assim, o aluno vem, professor, o que você acha do fulano de tal? Vai lá, conheça, vê se você gosta. Né? Vai lá, assista a aula do cara, lê o material dele. Se você gostar, ótimo. Se você conseguir aprender com ele, melhor ainda. Se passou no concurso, então, meu Deus, levante as mãos pro céu, agradeça e resolveu o teu Verdade. problema. Eu acho que a gente não tem que ter essa vaidade. Então, assim, quando sair o edital, prepare-se aí com o Luiz, ou com o André, ou com o Léo, ou com o Lucas, ou com qualquer outro aí que vocês encontrarem no caminho, que vocês encontrarem alguma afinidade, gostei, entendi, explica legal. É, que a gente vai ajudar também nas redações, né, Luiz? A gente libera temas aí para a galera, então com certeza vale a pena se preparar. É, Verdade. o Rê Pereira, ele pergunta assim, professores, as matérias básicas, AFA, administração pública, já vem estudando por um bom tempo. Processo legislativo e regimento tem que iniciar do zero. Alguma dica? Eu daria a seguinte dica. Primeiro, processo legislativo constitucional, os fundamentos do processo legislativo. Tá? Você tem que entender a dinâmica do processo legislativo, desde a entrada da proposição até veto e possível derrubada de veto e promulgação. Então, assim, primeiro entender a parte constitucional, porque constitucional é a base, constitucional é o essencial. Se você entender aquele primeiro cronograma lá, diagrama, com fluxograma, como você quiser chamar, assim, de lei, começa com a apresentação da proposição até chegar na sua promulgação, vai ficar mais fácil depois você entender o regimento. Então, minha dica, começa com o processo legislativo constitucional. Pega um bom livro dessa matéria, tem nas bibliotecas, tem nas livrarias, tá? Um bom livro, pode ser o do João Trindade, pode ser os clássicos, como o do José Afonso da Silva, que eu particularmente não gosto tanto na parte de processo legislativo, eu prefiro do
Manuel Gonçalves Ferreira Filho, acho que é bem melhor. Tem o do Kildare também, que é muito bom. Assim. Então, processo legislativo constitucional. Pegou o processo legislativo constitucional, aprendeu bem, aí sim eu começaria regimento, pelo menos a parte de proposições, do andamento das proposições, a dinâmica nas comissões, até o artigo 38 ali, como está no concurso de assistente, talvez você consiga até estudar sem ter essa base constitucional. Mas depois é importante demais ter a base constitucional, minha opinião, como uma forma de dica aí para você começar a estudar essa matéria de regimento interno. Então, pegar a base constitucional, lembrando que semana que vem eu vou liberar, viu, Luiz? Eu vou liberar um curso gratuito que eu gravei no Cefor, da Câmara, chamado Processo Legislativo Fundamentos. Então, ele vai ser disponibilizado gratuitamente, ele já está pronto, está passando por uma pequena revisão. Então, a Câmara vai disponibilizar para todo mundo, vai ficar disponível ali no YouTube, vai poder fazer curso Legal. pelas plataformas da Câmara. Então, esse curso foi gravado do ano passado para cá, então ele está bem recente, bem atualizado para você pegar o processo legislativo constitucional. Lembrando que no livro, que o Luiz Cláudio também é um dos autores do regimento interno da Câmara, tem uma parte constitucional, né, Luiz? Tem uma introdução bem grande da parte constitucional. Eu lembro que essa introdução acho que dá ali pelo menos umas 70 páginas. Não, na verdade, José, teve uma mudança significativa. Hoje, inclusive, eu tive no Cefor e conversei com o Márcio, ele falou que você gravou esse curso aí de fundamentos. Eu falei assim, pô, Márcio, 2023 a gente fez também, que é um projeto da Câmara, né, para atender as câmaras municipais. Então, ele estava comentando que você tinha gravado esse curso com essa Uhum. finalidade. E eu falei, a gente também recebeu uma demanda e a gente também criou um livro chamado Fundamentos do Processo Legislativo. Sim, Então, a excelente. parte do conteúdo que estava no curso de regimento interno, a gente retirou do curso de regimento interno, que já estava bem denso, e aí criamos esse novo livro que está disponível gratuitamente na livraria da Câmara, livraria.leg.br, livraria.câmara.leg.br, Fundamentos do Processo Legislativo. Então, ou seja, pegou esse livro, assistiu às aulas do André Alencar, pô, tem como estar dominando tudo, né? Vai para o rendimento, né? Aí sim consegue entrar bem no rendimento, né? Muito bem, acho que essa Verdade. dica é valiosa, vale. E lembrando, eu, o Luiz e o Miguel também lançamos um curso de processo legislativo juntos, né? De processo Sim. legislativo constitucional. Vamos relançar, né, Luiz? Bora, Vamos colocar vamos. aí. Estamos aí com esse projeto. Vamos revisar o curso, ver se precisa fazer algumas atualizações e também disponibilizar para vocês. É na plataforma Hotmart, né, o Isso. acesso ao curso. Então vale a pena depois ficarem atentos aí, tanto no Instagram do André quanto do Luiz, que a gente vai divulgando isso aí. Ana Carolina pergunta assim: o analista com função comissionada equipara-se a um consultor? Pode até passar, né? Passar eu acho meio difícil porque os caras já entram no teto, né? Porque o Mas sim, consultor, o consultor ele entra com um salário de analista e com uma função FC3. Então, deixa eu até falar os valores aqui, ó. A vamos Câmara lá. tem funções comissionadas de FC1 até FC6. A FC1 ela tem um valor de, vou arredondar os valores, R$ 5.000. E são 719 funções disponíveis. A FC2 tem quase 300 funções disponíveis e dá R$ 7.000. A FC3, que é a de consultor, são 551 funções na casa e o valor é de R$ 9.700. E aí depois FC4, FC5, FC6 são funções já de diretores, são mais escassas. E vai aí, a FC6 é 13.600, mas é apenas o diretor-geral e o secretário-geral da mesa que tem uma FC6. Então é isso. O analista com função comissionada, com FC3, tem o mesmo idêntico salário do. Estou chamando de salário aqui com uma forma mais Uhum. simplificada, né? Do consultor. E o analista pode ter um FC4, pode ter um FC5, pode ter um FC6, como o Luiz Cláudio falou. E o consultor, raro, mas também ele pode sair da consultoria com uma função acima, né, Luiz? Já teve o caso, por exemplo, do Léo, grande colega nosso aí que também dá aula de regimento, que chegou a pegar a chefe de gabinete da liderança do governo há um tempo atrás. Ficou pouco tempo lá, mas é FC4, uma função até maior. Então é possível também que o consultor venha a galgar aí posto mais elevado, mas é um pouco mais raro. O Volto, nosso diretor-geral anterior, recentemente houve a mudança, ele era consultor era, legislativo e era ocupava um consultor, né? FC6 como diretor-geral.
E Léo também, né? Quem? Leonardo Barbosa, né? O Leonardo Ah, Barbosa é não, Leonardo analista. Barbosa, ele chegou a. Ah, é, analista. Quem era então? Desculpa. O nosso último diretor-geral que saiu agora foi Ah, tá, substituído pelo tá. Guilherme. O que saiu agora. Beleza, É. beleza, beleza. Tá. Vamos lá. O Fábio Vaz, ele pergunta assim: estudando focado em processo legislativo e gestão, qual percentual do edital do técnico estaria já estudado? 100%. Qua- 100%. Se não vierem mudanças exageradas, esdrúxulas, talvez, eu diria que 100%, porque o edital do técnico ele tende a ser um pouco mais reduzido e o edital do analista tende a englobar o técnico na sua, eu diria, na sua completude. Assim, eu não comparei todas as matérias, seria leviandade minha dizer isso, mas no regimento interno, com certeza, está englobado 100%. Até porque o edital de analista de processo legislativo, ele cobra o edital, ele cobra no edital o regimento na íntegra. Além do código de ética na íntegra e além do regimento do Congresso Nacional na íntegra. Então, assim, se você estudar para analista, sem dúvida você também estaria estudando para técnico. Vou aproveitar, Luiz, e Sim. trazer uma questão aqui que os alunos me perguntam muito. André, vai dar para fazer as duas provas? Por enquanto, futurologia. Eu acho que sim. Eu acho que a banca seria muito burra, para não dizer outra coisa, inocente e etc., se ela lançar o edital com as provas nos mesmos momentos. Por quê? Porque é isso que a gente está comentando aqui. A maioria das pessoas que estuda para um cargo vai tentar fazer o outro. Ou porque ele focou no técnico e quer dar o tiro no analista, e provavelmente vai ter mais conteúdo de analista, ou porque ele focou no analista, mas está vendo que o técnico tem muito mais vaga, e ele fala, olha, o plano A e o plano B, então vou tentar os dois. Como aconteceu no Senado em 2012, como aconteceu já em outros concursos, é possível que sejam em datas separadas. Eu acho provável que sejam em datas diferentes, nem que seja assim um no sábado, outro no domingo, mas eu acho que é mais provável que sejam em datas diferentes e que seja possível arriscar aí para fazer para os dois cargos. Lembrando, assim, eu e o Luiz chutamos aqui por alto que analista provavelmente vão chamar aí ao longo de 4 anos entre 150 a 200 pessoas. E técnico, Luiz, o que você acha? Já temos mais de 400 vagas, né? Desde Mais 2007 400. que não tem. Esse cargo, ele tem hoje 427 vagas já disponível. É tanta tabela que eu peguei aqui, deixa eu tentar recuperar. Então, vamos lá, 427 cargos vagos hoje. Essa carreira ela tem um total de 840 cargos. A previsão de aposentadorias, cadê a outra tabela? É que a gente tenha mais de 160 vagas até 2030. Então, ou seja, a gente está falando aqui de algo próximo a 600 vagas para um cargo. A Câmara vai nomear 600? Não sei. Mas eu acho uma probabilidade de que venha um número bem significativo. Então, para esse cargo aí, eu chutaria por baixo, 200, mas eu acho que tende a ser um número bem maior. Porque para analista legislativo de processo, que é uma carreira menor, a Câmara tinha previsto para o último edital ficar em 250 na lista de espera. Essa carreira tem muito mais vagas, então eu acho que o cadastro reserva dela deve vir ali, no mínimo, prevendo 250, no mínimo. No mínimo. Porque a gente está falando que já existem 427, vão surgir mais 160 ao longo aí dos 4 anos. E um outro detalhe, né? A Câmara economiza. Para cada 3 técnicos que ela contrata, equivale a contratar 2 analistas. Então você está fazendo ali a gestão dos recursos. Você precisa de recompor o quadro de servidores. E aí você está precisando de servidores, tem pouco recurso. Você vai chamar 3 técnicos e 2 analistas ou vai chamar só 2 analistas? Olha, você vai chamar 2 analistas ou 3 técnicos? A tendência é você chamar 3 técnicos. Então eu acredito que vão chamar muito mais técnicos do que analista em processo legislativo. E Porque considerando que tem eles mais fazem vaga e porque é mais barato. e fazem praticamente a mesma coisa, né? Na prática, fazem, A na minha mesma opinião, coisa. fazem exatamente a mesma coisa na prática.
Ó, o Emanuel, ele falou assim, como que vai ficar a carreira de analista técnico com essa proposta de recomposição que o Sindilus apresentou? Aí, de novo, é mais futurologia ainda e que foge um pouco, eu acho, ao escopo nosso aqui de como que vai ficar a carreira. Eu acho que não vale a pena a gente discutir essa aqui, não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a live dos Exatamente. aprovados. A live dos aprovados, tá, Luiz? Quando fechar os aprovados, a gente faz uma live para comentar aí a nova carreira. Tende a ter muita coisa boa, viu? Mas com certeza vocês vão ficar sabendo aí dos fuxico depois, né? Verdade, verdade. Ó, qual vai ser a matéria de maior relevância para analista legislativo? Claro que eu presumo que você está falando processo legislativo, né? Ela colocou aqui, processo legislativo, a Moraes, quer dizer, a Moraes eu não sei. Como é uma figurinha de um tubarão, pode ser o Moraes, pode ser a Moraes, né? Porque Moraes Sim. pode ser o sobrenome. Mas eu acho que a matéria de maior relevância, sem dúvida nenhuma, para processo legislativo e gestão, é o regimento interno da Câmara, tá? O Código de Ética teve muita importância no último concurso, exageradamente, na minha opinião, porque a FGV vacilou, tá? Erros de banca que podem acontecer. O regimento comum teve pouca relevância. Eu acho o regimento comum relevante, mais do que o código de ética, na minha opinião. Tá? Porém, a FGV cobrou mais código de ética no último concurso. Mas, independente dos três e de qualquer outra matéria, o regimento interno da Câmara é o mais importante. Por quê, André? Porque eu acho, na minha opinião, de novo, que a redação, a discursiva, tende a ser ali. Tá? Tende a ser nesse conteúdo. Então, esse, para mim, é o mais relevante. E outra, o regimento é o nosso instrumento de trabalho. Para quem trabalha com a área política, né, para a área administrativa, menos. Também usa. Mas quem trabalha com a área política, com o processo legislativo, é o regimento mesmo. Quer complementar, Luiz? Eu sei que já está chegando aí na nossa hora também, né? Não, acho que, assim, para técnica legislativa, processo legislativo, regimento, vamos considerar 2023, foi a matéria mais relevante. Por quê? Na prova objetiva foram 26 questões de regimento. Ou seja, conhecimentos específicos eram 70 questões, tinham 6 disciplinas, salvo engano. Regimento ocupou 26 questões de conhecimento específico, valendo 1,5 cada uma. E, além disso, o regimento foi o tema da prova discursiva que eliminou, cara, eliminou candidatos maravilhosos, muito bem preparados por uma falha técnica da FGV, mas regimento foi a matéria mais importante. E pelo cargo, eu acredito que isso vai se repetir em 2025. A gente nunca pode ter garantia, porque a gente tem, por exemplo, você falou em código de ética, né? Eu lembro que em 2012 teve concurso para analista. É o meu? Um grande amigo meu deu aula, foi bacana, deu aula. Aí veio o concurso para consultor. Esse meu amigo estava dando aula e eu estava dando aula também no mesmo cursinho. Eu dava aula de regimento comum, ele de regimento interno. E aí ele comentou assim, não, o código de ética não deve cair e tal, estuda regimento, estuda regimento. Na prova de consultor despencou o código de ética. O negócio é que a gente não consegue explicar. É. Então, isso é um problema. 2012, o que aconteceu? Cobrou regimento interno e regimento comum. O regimento interno ele é muito mais volumoso e complexo do que o regimento comum. O CESP, na hora da prova, o Sebrasp, o que fez? Cobrou 20 questões de regimento interno e 20 questões de regimento comum. Um Nossa. absurdo. Na época, o diretor do CEFO era um dos maiores especialistas em regimento da Câmara. Ele falou assim, espero que isso nunca mais se repita. Então, pode ser que a Câmara, não sei como contrata a banca, coloca alguma coisinha para minimizar. Então, em 2023, eu falo assim, opa, lembrando de 2012, que houve esse... Botaram regimento interno e regimento comum com o mesmo peso, e isso foi desproporcional. Dessa vez, botaram 26 de regimento e 4 de regimento comum, Como? né? Juntando as resoluções dele comum do Congresso. Então, foi mais equilibrado do que em 2012. Mas a gente Boa. sempre fica naquela dúvida, né? O que a banca vai fazer? Difícil garantir. Papel do concurseiro é estudar tudo, não tem jeito. É, Pessoal, tem algumas dúvidas ali que passaram, já foram respondidas. Então, assim, o Bruno pergunta: engenharia deve cobrar regimento? Pelos últimos editais, não. Tá? Os cargos muito específicos deixa da eu fazer área. uma ponderação aí, pelo seguinte. Tá. Eu entendi o que você ia falar e concordo pensando no passado. Mas É, em 2023 a Câmara mudou o padrão. O mudou. que Mudou. ela fez? Ela cobrou regimento para todos os cargos do concurso de Inclusive, 2023. inclusive da área de saúde, né? Que era o que, E, que eu ia falar que anteriormente não cobravam. pois é, não cobrar para contador, não, né, não cobrava, enfermeiro e Isso. tal. Inclusive cobrou para médico, e aí uma alegria minha, né? Eu fiz um curso simplificado para esses cargos, e aí o meu cardiologista hoje, Foi doutor seu aluno. Rodrigo,
Ele é o cardiologista da Câmara, foi meu aluno no concurso de 2023. Legal, Passou, me legal. agradeceu, eu falei assim, opa, peraí, não agradece não, porque eu vou precisar muito de você ainda. Eu já passei dos 50 anos, então agora você vai ser o meu médico principal. E ele tem sido meu cardiologista desde então. Muito bacana essa história. Mas vamos tentar dar uma prática melhor aqui para o Bruno Vinhais. Se você fosse engenheiro, Luiz, e tivesse que Aham. estudar agora para a Câmara, você estudaria regimento? Vamos lá. Te Regimento. coloquei numa situação difícil. Não, me colocou numa situação assim. O que eu consideraria para a Câmara? A prioridade é o conhecimento específico. Isso, é a Regimento engenharia. para esse cargo, ele vai vir em conhecimentos Secundário. gerais. O Básicos, número de com peso questões vai ser um número pequeno, vai pequeno. depender É. ali. A Câmara usou padrões diferentes em 2023. Teve Uhum, cargos que ela cobrou menos regimento, teve cargos que não é da área legislativa, ela cobrou um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, ela não cobra muito. Então, uhum, você tende a ser poucas questões. uhum. Então, eu não priorizaria regimento. Agora, se eu já me sinto bem preparado no conhecimento específico, já tenho um bom domínio de português e tal, claro, eu não perderia a oportunidade de olhar, ainda que superficialmente, o material de regimento. Até porque não é o regimento inteiro. A Câmara É, pediu, é bem deixa eu menor. até. Eu ia botar aqui. Ela pediu um conteúdo pequeno. E Uhum, aí, André, você tinha dado uma sugestão do pessoal estudar regimento, o que caiu lá em 2007. uhum. Mas teve, tudo que você falou lá caiu em 2023, só que caiu um pouquinho menos. E teve dois dispositivos aqui, os artigos 226 ao A 243, que trata sobre o 233. exercício do mandato Exercício do parlamentar. mandato. A Câmara Exato. Estou com cobrou ele esses aberto aqui artigos para também. todos os cargos, então vale a pena acrescentar esses aí. Aham. Tá bom. Alguém perguntou se eu vou dar aula em algum lugar. Eu vou lançar meus PDFs lá no Estratégia. E Luiz, não sei se você está sabendo, mas Ah, eu que nunca fui muito adepto dessa questão, mas me rendi e vou abrir uma pequena turma, uma turma bem reduzida de mentoria, né? Vou oferecer a mentoria nas 3 matérias aí para os alunos. Quem tiver legal. interesse depois fala comigo aí no privado. Vai ser uma turma bem restrita mesmo, no máximo 25 alunos, tá? Eu até tinha pensado em 20, mas abri ali de 20 a 25, para dar uma viabilidade também, porque assim, é muito trabalhoso, né? Com os alunos que eu conversei, peguei 170, Luiz, 170 respostas de alunos sobre mentorias anteriores, críticas e sugestões, e tentei disso tudo fazer algo que realmente fosse bom. E minha Bacana. expectativa é que a gente tenha ali uma quantidade de aprovados próxima de 100%. Que Então, seja assim, André. assim, com certeza eu não vou pegar aluno que está começando do zero, porque eu sei que não é razoável você pegar um aluno que fala assim, eu vou estudar para concurso a primeira vez, vou fazer o da Câmara, vou fazer a mentoria do André, não quero teu dinheiro, não quero, infelizmente, assim, eu quero aquele que já está estudando há mais tempo, que já está num nível um pouquinho melhor, né, pelo menos de intermediário para avançado, para que tenha realmente chance, tenha esperança, porque assim, a mentoria, o que eu vejo de coisa por aí, Luiz, pelo amor de Deus, eu não vou, claro, citar nomes aqui, mas que eu vejo de produtos aí que as pessoas vendem que são extremamente negativos. Assim, as críticas que os próprios alunos fizeram foram muito grandes. Então, assim, eu que sempre era relutante vou fazer dessa forma, assim, um produto bem mais restrito. Mas estarei nos cursos grandes aí para poder fornecer ajuda, que eu sempre forneço. Uma aluna mandou hoje no meu privado, ela falou assim, André, a ajuda que eu tenho com você aqui no WhatsApp, de graça, foi melhor do que a mentoria que eu paguei X mil reais. Então, Ó, assim, para quem me conhece, sabe que eu ajudo. A gente está fazendo uma live aqui ganhando quanto, Luiz? Zero. Ajudando, tirando dúvida. Claro, você pode falar, professor, mas isso no futuro vai te trazer benefícios. Claro, tudo que você faz com amor, com carinho, com coração, com vontade, que é aquilo que você está ali para ajudar, vai te trazer benefícios futuros. Eu tenho certeza disso. Mas se a gente pensar o que a gente está aqui fazendo por por essa vontade de ajudar, que eu sei que o Luiz também sempre faz, então espero ter vocês nos cursos aí que a gente tiver e que a gente possa ajudar. Luiz, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também que vai ter o cargo de policial legislativo, né? Que eu acho que é um cargo muito, muito interessante, com principalmente para quem certeza. gosta da atividade de segurança pública. Só que é um cargo que para a gente dói um pouquinho no coração dizer, mas a importância é bem pequena, porque nos últimos concursos caiu, sei lá, 5 artigos do regimento, bem pequenininhos, né? Só caiu da polícia mesmo.
Então, assim, para a gente é menos importante a preparação para esse pessoal, mas que com certeza pode contar com a gente ajuda aí. Talvez a gente, se você quiser depois, a gente pode até fazer uma live para comentar especificamente essa parte do regimento aí para ajudar o pessoal, que vai Aham. servir também para os outros analistas, né, para quem vai fazer as outras matérias. Mas, assim, eu sei que o tempo do Luiz está corrido, que ele tinha já me falado, oh, André, eu não posso passar muito ali. E a gente volta, né, em outros momentos, assim, para ajudar vocês. Se quiser complementar mais alguma coisa aí de algum outro cargo, Luiz, fique à vontade, que depois a gente faz o fechamento. Não, só isso. O cargo de policial legislativo é um cargo bem relevante, né? Quando você mencionou assim, acho que de pouca importância, uma coisa assim, para a gente, porque, ou seja, como professores de regimento, a gente não consegue ajudar muito, porque Isso, exato. o edital cobra ali 5 ou 6 artigos do regimento. E aí E cai pouco também, né? vai cobrar resoluções específicas que tratam do Departamento de Polícia Legislativa e da carreira de policial legislativo. Eu já dei aula sobre isso no passado, mas não é a nossa área que a gente está dando agora. Provavelmente eu não devo assumir nenhuma matéria para policial legislativo específica. No Senado, eu dei matéria específica de policial legislativo, estudei a resolução, conheço muita gente, então conversa, pega esclarecimentos e consegui ajudar, mas dessa vez provavelmente eu não vou atuar com esse conteúdo específico de policial legislativo. Mas é uma carreira que vale muito a pena, tem 45 vagas hoje, previsão de mais, deixa eu ver aqui, mais 94 vagas ao longo aí de 5 anos, então uma estimativa aí próxima, né, de 140 vagas aí. É uma carreira bem interessante. Tem gente que gosta da área policial, é uma carreira boa, tem sido bastante demandada e recentemente, né, André, com toda essa problemática na Câmara, essa questão bem recente de deputados invadirem, impedirem a realização de sessão, eu estava conversando com o pessoal policial legislativo, eles, Não, cara, a gente está lá, o que, que a gente faz? Tem alguma solução regimental? Aí eu até tinha passado uma solução do regimento do Senado, né? Mas eu falei assim, não, mas a solução do regimento do Senado não autoriza a retirar o senador do lugar, né? Então é uma isso. carreira muito importante para o trabalho legislativo, principalmente com tantos de embate que a gente tem visto na prática. Perfeito, perfeito. Luiz, algumas coisinhas assim, tipo Python, FGV ou CESP? Olha, eu não gostaria que fosse a FGV, mas eu ouvi alguém dizer assim, cara, eu acho que a FGV Tá parece na que estão frente. querendo ela de novo. E assim, por que eu acho arriscado a Câmara querer de novo? Porque a Câmara teve o poder de escolha em 2023. Né? Não precisa de licitação. Ela avaliou algumas bancas e ela escolheu a FGV. Então, a FGV cometeu falhas? Cometeu. A gente, como professores, como concursantes, ficamos absurdamente chateados, mas todas as bancas cometem falhas. Então, a Câmara pode ser. Tá em aberto, né? Mas quando eu ouvi essa pessoa falando, e essa pessoa já trabalhou um Tem. pouco em áreas que mexem com esses processos, eu fiquei assim. Como ela está fora da área, talvez ela teve a liberdade de comentar que ouviu alguma coisa, né? Então, Uhum. corre esse risco de ser um FGV novamente. Eu torço para que não seja, mas corre o risco. Eu prefiro o CESP também. Luiz, PDF ou videoaula, se fosse você estudar? Se eu fosse estudar hoje, como eu falei, a carreira é de analista legislativo, eu estudaria por PDF. Por PDF. Você ganha mais objetividade do que videoaulas. O Quer texto está deixar mais. escrito, você, né, com a sua velocidade de leitura, né, quem tem uma boa velocidade. Esse concurso, na verdade, ele favorece quem tem habilidade de leitura. Isso é fato, porque é muito Uhum. conteúdo. Então, quem tem habilidade de leitura, eu acho que rende mais estudando em PDF. Agora, eu ofereço curso, por exemplo, regimento comum. Eu ofereço PDF, eu ofereço um curso em vídeo. Ah, professor, faço um, faço outro. Se fizer em vídeo, é complementar. E tem coisas que vocês em vídeo, a absorção do conteúdo é melhor. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, eu escolheria o PDF. O PDF. Eu também, assim, eu faço os dois também. Um aluno recente, eu até fiz uma entrevista, vou divulgar aqui, com um ex-aluno que passou agora no concurso de 2023 também. E ele falou: Ah, André, o PDF é legal, mas assim, eu via que na aula você já dava o, o essencial do que estava no PDF.
É claro que na aula a gente acaba dando um direcionamento daquilo que a gente acha mais importante, né? Mas eu acho que o PDF tem ali a sua substância, principalmente considerando a prova discursiva, né? Minha opinião. Luiz, Verdade. perguntaram também o que que a gente acha da carreira, como é que é o nosso dia a dia, aí precisaria de outra live, né? Com É, certeza nós somos dois servidores muito felizes de trabalhar na Câmara, eu tenho certeza disso, porque a gente já conversou isso em outra live, eu particularmente sou muito satisfeito de estar na Câmara. Entrevistei o colega Daniel, que entrou agora há um ano, e ele falou assim, olha, até hoje eu entro na Câmara e fico assim, deslumbrado, assim, realmente eu tô aqui, é isso mesmo, assim. Então, assim, só estudem, tá? Eu só diria isso, só estudem. Não, não vejo. Assim, é claro que tem gente infeliz lá, claro, claro. Mas aquela pessoa que está infeliz lá, ela vai ser infeliz em qualquer lugar do mundo. Porque, sim. assim, a pessoa já ganha bem, é uma casa legal. O próprio Daniel que eu entrevistei, ele fala assim, já tô dando um monte de spoiler aqui da entrevista, ele fala assim, cara, os deputados têm deferência com a gente servidor. Eu achava que deputado era meio tosco, assim, era meio deselegante. Cara, os deputados são extremamente educados, pelo menos comigo. Até hoje eu só tive problema uma vez com uma deputada sexo feminino, mas eu acho que ela vai ter problema em qualquer lugar que ela for. Não é porque ela era deputada, é porque realmente ela já tinha ali alguma dificuldade de tratamento. Porque todos realmente me trataram super bem, são extremamente educados. Assim, e eu, como chefe de gabinete, muitas vezes você pensa assim, pô, o cara às vezes não tem final de semana, não tem domingo. Uma única vez que o líder para quem eu trabalhava me ligou no sábado, ele falou assim: olha, me desculpa de eu estar te ligando no sábado. Eu sei que hoje é o teu dia de descanso e tal, mas será que você pode me ajudar? Uma única vez, o cara, sabe, já liga assim pedindo. Eu achei aquilo assim, claro, claro, deputado, tô aqui. Então, assim, para dizer da carreira, a gente levaria outra live aqui, só elogios, né, Luiz? Mas É deixa aí verdade. algumas dicas finais aí para os nossos colegas que estão aí próximos a serem colegas de trabalho. Eu diria, bem, primeira dica, eu vou fazer o lançamento do meu curso em PDF na segunda-feira, às 19 horas. Eu resolvi marcar essa Oh, data, perfeito. mesmo não estando com tudo pronto, mesmo tendo um monte de problema que estão acontecendo aí, com problemas técnicos, né? Você está ali com tudo pronto. Hoje mesmo eu falei com o André, estava com material lá, aí de repente dá problema nos arquivos, você não consegue trazer o que você tinha. Mas eu vou lançar na segunda-feira às 19 horas, porque tem muita gente já querendo começar a estudar, estão me pedindo. E eu sei que vai dar certo, como deu certo em 2023. A gente vai fazendo os ajustes ali ao longo do curso e vai dar, Se vai, lança, vai dar tudo certo. normalmente Eu você vai havia falado lançando muito na. Né? Perdão, normalmente você vai lançando os PDFs à medida que você vai atualizando ou você já prefere lançar tudo de uma vez? Como os alunos têm pressa, isso é algo até que eu aprendi lá com o Ricardo Vale, né, um dos diretores do Estratégia, quando eu tive lá. Ele falou assim: olha, os alunos são muito ansiosos, então eles querem logo de uma vez. Então, se possível, ele nos orientava como professor, se possível, quando lançar o curso, já libera todos os PDFs. É claro que não dava, porque você tem que atualizar. Então, nesse caso agora, eu já atualizei, então eu vou liberar todos. É claro que como o curso tem ali uma garantia de 15 dias, eu vou liberar algumas aulas, provavelmente três, e aí, quando passar o período da garantia, os alunos que de fato gostaram e querem continuar, terão de uma vez só todo o restante do curso para poder estudar. Perfeito, recomendo demais. A última fala, André, é a questão de. O pessoal tem me perguntado sobre, e aí, quando é que acha que sai o edital, quando é que vai ser a prova? Então, eu tenho dado uma perspectiva mais, vamos dizer assim, mais dura, né? Eu acho que vai ser rápido. Edital em 3 meses, prova em 6. E aí, por que eu falei isso? Porque foi exatamente isso em 2023. Autorização 24 de maio, edital 23 de agosto, 3 meses depois, prova 3 de dezembro, 3 meses e 10 dias depois. Agora, isso é uma garantia de que vai ser assim? Não. Mas se eu tenho que trabalhar com uma estimativa, eu prefiro uma estimativa mais curta, onde eu já dei o meu melhor nesse início, e se o prazo for mais largo, eu ganho folga para estudar com mais tranquilidade. Então, deixa Perfeito. eu só pegar uma folhinha aqui. Aqui. Então, só para ter uma ideia, né? Ou seja, o que aconteceu em 2023 não é uma prática da Câmara e não é garantia de que vai se repetir. Então, por exemplo, 2011, entre a autorização e o edital foram 7 meses. Foi o concurso de técnica legislativa de 2012. Polícia Legislativa, a autorização saiu em 2012, março de 2012, a prova foi em janeiro de 2024. Ou seja, a prova não, o edital. Então, entre a autorização e o edital demoraram 23 meses. É 2014, desculpa.
Correto. Hã? Você falou 2024, 2014, na Desculpa, verdade. isso, 2014, é verdade. 2014. Deu Foi o para concurso entender quando policial de você falou dos 2014. 24 Obrigado, meses. obrigado pela correção. Nada. Concurso de 2011 para engenheiro, arquiteto, foram vários cargos. A autorização saiu em junho, final de junho de 2011, o edital saiu em março de 2012, ou seja, 8 meses e meio depois. E teve o caso de 2014, em que a autorização ocorreu e o concurso, o edital nunca saiu. Foi uma autorização que pereceu. Depois dela, a Câmara passou quase 10 anos. Aí, quando foi autorizar, saiu uma nova autorização com novos cargos diferentes daquele de 2014. Então, ou seja, a autorização não é garantia de concurso, só que eu quero chamar a atenção, este caso agora ele é especial. Por quê? É a primeira vez, eu estou em 31 anos na Câmara, é a primeira vez que eu ouço o próprio presidente da Câmara anunciar num evento público que vai ser realizado o concurso. E num evento em que ele falou muito bem da carreira, valorizou muito a carreira, ele anunciou o concurso e no mesmo dia saiu a autorização da mesa, autorizando a realização do concurso. Então, por isso, eu acho que vai ser tão rápido quanto em 2023. Mas é só uma impressão minha Achismo. olhando esses dados. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: a presidência do Hugo Mota acaba em fevereiro de 2027, né? Então, o ideal é que ele entregue o ano de 2026 com aprovados nomeados, porque senão é como se ele não tivesse feito tudo que ele se propõe a fazer. Então, para que isso ocorra, óbvio, vai ter que dar uma acelerada. Se não acelerar, para nós, e eu acho que para quem está estudando, melhor ainda. Talvez ganhe ali mais 2, 3 meses, mas temos que contar com, entre aspas, o pior cenário possível. Ou como disse um aluno, professor, eu já estou contando com o salário, então para mim esse é o melhor cenário possível. Receber salário em março, receber salário em abril, já ir tomar posse logo ali, já está recebendo meu salário. Então, para quem aí tem a boa visão ou essa perspectiva um pouco negativa, vamos pensar realmente que em 6, 7 meses pode ser que você já esteja enfrentando aí uma prova para definir o seu futuro. Pessoal, eu já aproveito e me despeço por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Olha quem veio aqui dar um oi para todo mundo, ó. O Oi, linda! que você veio dizer para eles? Eu disse para vocês estudarem muito para vocês passarem do ponto da cama. E veio desejar boa Linda. vindas, boa sorte. Boas vindas também, né? Muito Então bom, é muito isso, bom. pessoal. Obrigado pela participação de vocês, pela confiança de todos vocês no nosso profissionalismo aqui de estar trazendo para vocês conteúdos, informações, dicas, e que vocês possam realmente ser futuros colegas de trabalho nossos, tá bom? Um grande Legal. abraço, professor André, e deixo aí com o Luiz também para terminar. Só me despedir e agradecer ao André Alencar pela parceria, pela oportunidade dessa live, pelos trabalhos que a gente já realizou conjuntamente e parabenizar por estar se dispondo aí a oferecer não só cursos, mas como agora também a mentoria aí para ajudar quem está interessado na carreira legislativa. E desejar sucesso a todos vocês. Acreditem sempre no potencial de vocês. A vida vai... os sabotadores, né? Cada um de nós tem aquele sabotador que fica ali, ó, buzinando, falando assim, não, difícil demais, não vai dar tempo, não vai dar conta, tem isso, tem aquilo. Ó, abortem a voz do sabotador, acreditem em vocês, deem o seu melhor e certamente vocês vão colher bons frutos dessa crença positiva. Valeu, pessoal. Grande abraço.